Olá, pessoal, boa tarde. Agora eu vim com uma proposta hoje, né, da gente fazer uma revisão pequena para o vestibular da UF, que vai passar aí. Vou tentar ser o mais sucinto possível nessa gravação, para que vocês possam aproveitar o máximo para ver ele rapidinho, já que a prova já é esse final de semana. Esse era o intuito. Soltar em cima da hora, já que a matéria de sociologia não é muito grande, então é aquela matéria que você pega e vê ela rapidinho ali, os resumos, né? Para você poder absorver algo e já levar para a prova, né? É muito conteúdo, então essa revisãozinha rápida antes da prova ela é muito importante. Então, por isso que eu deixei para hoje, para sexta-feira, para o último dia, né? Já que a prova já ocorre no final de semana, então nós vamos fazer uma revisão aqui rápida. Então, eu já vou projetar aqui para nós, pessoal, e a gente começa a fazer essa revisão. Então, vamos começar, né? Revisão, então, eu separei aqui, pessoal, os principais conteúdos que caem no vestibular, né? Então, como sempre, a gente sabe que há aí uma repetição em algumas determinadas questões, né? Inclusive do próprio conteúdo, que os clássicos normalmente caem muito, né? Então, aqui a gente começa com Auguste Comte, né? Conceitos do Comte. Então, ele desenvolve, pessoal, como ele é evolucionista, ele desenvolve, então, uma ideia que através da ciência, né? Através da capacidade do homem, né? E da sua razão, do uso da razão, que ele chegaria ao ápice da sociedade. Então, com essa ideia de que a ciência é o braço direito do desenvolvimento do homem, né, a própria tecnologia, como aí resultado da ciência, né, ele vai falar então que as sociedades vão se desenvolver de forma então progressiva, em estágios sucessivos evolutivos, né? Então, ele fala que o primeiro estágio é o teológico, né? Explicações dos fenômenos baseadas no sobrenatural. Então, é o início das primeiras sociedades, né? Então, o mundo se explica pelos deuses, pelos espíritos, né? Pelos seres sobrenaturais. O homem não coloca qualquer problema, né? Além de explicar a natureza, a mentalidade é teológica, ou seja, vem da ideia de deuses, de espiritualidade, né? Não há uma explicação propriamente, né, problemática das coisas do cotidiano, né? Então, desempenha a função de coesão social e fundamenta a vida moral. Então, a explicação do mito, né, das questões mitológicas, né, elas passam a ser, então, uma forma de engendrar, né, a própria existência, a realidade. Então, dar significado à própria realidade em que eles viviam, né? Então, quando a gente vê os diversos mitos que a gente vê, né, da sociedade greco-romana, eles tinham um fundamento, né, ou seja, que eram deuses, né, mitológicos, eles tinham um fundamento, então, né, de dar sentido moral, já que era uma história que continha algo ético ali, né? Aí, o estágio evolutivo posterior vai ser chamado por Comte de metafísico. Segundo ele, as explicações do modelo metafísico, né, são fenômenos de via teórica marcadas pelo uso da argumentação subjetiva. Então, pessoal, aqui a gente pode falar que aqui nasce, então, né, a filosofia, né? O homem agora já começa a questionar o básico, né? Então, diferencia-se do estado teológico pela substituição do concreto pelo abstrato e da imaginação pela argumentação, destruindo assim a ideia de subordinação da natureza e do homem ao sobrenatural. Então, o homem agora passa a ser, então, um ser capaz. Ele não é só mais o produto dos deuses, da ideia dos deuses, né? O homem agora ele tem a capacidade de abstração, de pensar. Além das coisas meramente visíveis que ele tem, o homem então pode elaborar algo que está na sua mente, né? Que é o subjetivo, é o pensar, é o filosofar, né? Então, as coisas estão além da mera materialidade, está então numa questão metafísica, né? Então, no plano político, o espírito metafísico corresponde à substituição dos reis pelos juristas, e a sociedade metafísica origina-se de um contrato e tende a basear o Estado na soberania do povo, né? Então, pessoal, aqui é o início, né, das reflexões filosóficas com relação ao justnaturalismo, né, aos direitos naturais do homem, né? E o último estágio, o positivo, que ele se liga à questão da ciência aqui, né? Ele vai falar o seguinte: olha, explicação dos fenômenos baseados nas leis naturais, que estabelecem relações de sucessão, semelhança, consequência,
Observação, experimentação e comparação. Quando ele fala leis naturais aqui, é porque a ciência do seu tempo ela era baseada em leis naturais, leis universais, né? Então, se a gente for pensar a física mesmo, né, ela já corresponde a leis universais e naturais. A própria gravidade, né? Isso tudo explica, né, por que que o Comte tem na sua fonte de conhecimento as chamadas leis naturais universais. Então ele vai traçar leis naturais e universais para olhar a própria sociedade. Ele vai falar, olha, a ciência, ela é braço direito para podermos analisarmos a sociedade por um ângulo científico e através dessa ciência a gente fazer com que, através da intervenção humana, científica e racional na sociedade, ela possa progredir e se desenvolver. E o braço direito para esse desenvolvimento é a tecnologia e, em consequência da tecnologia, a própria indústria. Então, a indústria seria uma forma de usar a tecnologia na transformação do mundo de forma racional, levando, então, ao alavancamento positivo da sociedade. Então, a sociedade evoluiria. Então, aqui fica o grosso da teoria de Comte. Aqui eu coloquei um quadro comparativo entre os três principais pós-Comte, né? Primeiro vem o Comte com o evolucionismo e o positivismo, e a gente vê depois os principais teóricos pós-Comte, né? Então a gente tem aqui o Durkheim. Deixa eu colocar minha caneta aqui. Aí. O Durkheim, então, que ele também é evolucionista, porque ele segue um pouco as ideias do que a gente vê do próprio Comte. Ele vai falar assim, realmente a sociedade ela evolui, ela sai de um estágio inferior, primitivo, de relações entre os indivíduos, para um estágio superior. E o que ele fala? Que o indivíduo em sociedade ele é condicionado pela consciência coletiva, ou seja, a sociedade está acima dele, pronta e dada. E ela, né, à medida em que o indivíduo socializa, ele vai aprendendo, ou seja, o indivíduo é produto dessa sociedade. Sociedade moderna, segundo ele, passaria então de uma solidariedade mecânica, que é típico das sociedades primitivas, né, para uma solidariedade orgânica, que é típico das sociedades em que a gente vive, onde a gente vai ver então uma diversidade maior de pessoas trabalhando em lugares diferentes, e que a tradição não é mais a base dessa sociedade. Na mecânica, aqui é a tradição. Então, na tradição, né, a gente vai ver o quê? Similaridade das funções entre os indivíduos. Né? Então, ele vai falar que a sociedade sai de uma organização, né, de solidariedade mecânica, mecanizada, ou seja, igual, automática, para uma solidariedade já racionalizada, que é a orgânica. O objeto de estudo para o Durkheim, então, é os fatos sociais, né? Então, os fatos sociais estão dados, a gente entendendo os fatos sociais com as três características, exterioridade, coercitividade, né, e a generalidade, a gente pode entender a sociedade. Ele tem como objetividade nas ciências sociais, que é modelo de ciências naturais. Então, ele vai usar a mesma base que o Comte utilizou, que são leis universais, né? Ou seja, ele vai olhar a sociedade como um organismo vivo. Então, ele fala, se eu crio leis universais para a própria natureza, e essas leis funcionam em qualquer lugar do mundo, a sociedade também pode ter leis naturais e universais que servem para todos. Então, a base teórica dele vai fornecer exatamente esse arcabouço, essa base teórica, né, de criação de leis naturais baseadas na sociedade como um organismo vivo. Já o sucessor dele, né, vai ser o Marx, e a gente vê aqui o Marx falando o seguinte, que a história, né, ela é movida pela dinâmica entre as relações de produção e forças produtivas. Então ele vai falar que à medida em que as pessoas, né, se relacionam para produzir a sociedade, que elas constituem forças de produção, que umas dominam as outras, né? Então, à medida em que a sociedade se organiza, e ele vai falar que de acordo com o tempo, a gente vai ver essas relações de produção mudando e criando forças produtivas diferentes. Então, ele dá exemplo da sociedade greco-romana, né, baseada na escravidão, depois exemplo da sociedade medieval, baseada na servidão, e depois ele dá exemplo da sociedade capitalista, baseada, então, no proletariado, que é a venda, né, da força de trabalho em salário. Então ele fala que essas relações de produção são variáveis de acordo com o tempo e gera forças distintas, né? E essas forças sempre vão existir choque entre elas, né? Porque distinguem-se em interesses diferentes, e esse choque entre elas, a luta entre classes, é que vai ser o motor da própria história. Ele vai falar, ó, que o indivíduo é condicionado pelo pertencimento de uma classe social. Então ele vai falar o seguinte, que a própria estrutura da sociedade, a divisão da sociedade em classe, ela vai impor ao indivíduo a uma forma, né, de pertencimento dessa sociedade. Então, se ele é da classe proprietária dos meios de produção, ele tem uma visão de mundo, né,
e uma visão de pertencimento da sociedade diferente daquele que é o proletariado. Ou seja, são duas classes distintas que, na verdade, representam o quê? Posições na produção da sociedade. Então, ele faz um viés economicista e político sobre a sociedade, né? Principalmente economicista. Ele vai olhar, então, que as classes sociais são posições de produção econômicas distintas. O que ele fala sobre a sociedade moderna? Ele critica a superação do modo de produção capitalista. Né? Ele vai falar o seguinte, olha, se no feudalismo a burguesia era a classe revolucionária que destituiu os nobres e fundou uma nova ordem social, ele vai falar que no capitalismo o proletariado é a nova ordem social. Ele é que vai, então, tomar o poder da burguesia e ascender socialmente. Ele fala que esse movimento ele é natural justamente porque essa própria mudança do modelo de produção capitalista está inerente ao sistema capitalista, ou seja, o fim da propriedade privada, né, e até mesmo da burguesia, está contido dentro do próprio capitalismo. Né? Ele fala que isso vai ocorrer naturalmente, já que a maioria das pessoas são trabalhadores, que estão em condições piores, e a minoria são, então, proprietários dos meios de produção que estão em condições melhores. Então, dessa forma, vai haver uma revolução, né, que é inevitável, segundo ele. Então, ele vai falar aqui que os modos de produção, ou seja, objeto de estudo do Marx, né? O que é o objeto de estudo dele? É os modos de produção. Então, por isso que ele faz aquele paralelo, né, dos tempos, para mostrar que a luta de classe ela faz parte da evolução dos modelos de produção, da política e da economia de um lugar, né? Objetividade nas ciências sociais, né? Qual era o objetivo dele, né? Que era condicionada pela inserção da classe no seu papel histórico. Então, ele vai falar que, a partir da hora em que surge a sociedade dividida em classes sociais, né, que essas classes sociais elas vão ter, então, um papel histórico distinto entre elas. Da mesma forma que a burguesia teve um papel histórico na destituição do feudalismo e da forma absolutista de Estado, o Marx fala que o proletariado vai ter, então, o seu papel histórico na destituição da burguesia para a implementação do Estado comunista. Né? E então ele fala que o comunismo moderno é a evolução pós-capitalismo, né? Já que para ele não existiria então nem propriedade privada dos meios de produção e nem mesmo o Estado, né? Seria o fim do Estado também. Aí o Weber, pessoal, ele vem depois dos dois, né? Vocês podem ver que aqui em comum entre Marx e Durkheim é que todos os dois dizem que o ser humano é produto da própria sociedade. Mas a distinção entre eles aqui é que o Durkheim vê a sociedade de forma sobrepondo aos indivíduos, né? E o indivíduo só como um elemento passivo. Aqui o Marx ele introduz também o indivíduo como a parte ativa. O indivíduo ele sofre da sociedade, mas depois ele revoluciona, ou seja, há um processo dialético, ele dialoga com a sociedade. Já o Weber vai falar, olha, há na história, né, diferenças de linha, então não posso pensar em evolução. Não tem como eu pensar numa evolução. Né? Ele vai falar que cada sociedade ela se desenvolve de forma multilinear. E há várias possibilidades e trajetórias para o desenvolvimento. Então, ele já faz uma forma de relativizar a própria história. Né? Se o Marx também, de certa forma, acredita no evolucionismo, ou seja, da sociedade comunista primitiva até a sociedade comunista evoluída, passando então pelo feudalismo, capitalismo, socialismo, até chegar no comunismo. Então, ou seja, tanto Durkheim como o Marx tendem a ser evolucionistas, o Weber vai falar que não. O evolucionismo não cabe espaço justamente porque ele pressupõe que há uma linearidade, ou seja, de um estágio para o outro, os elos de ligação ali, né, constituindo então passos evolutivos. E o Weber vai falar que não. Qual que é a análise dele, né? O que ele olha quando ele fala para o indivíduo? Então ele vai falar, ó, as ações sociais dos indivíduos interagindo dão dinâmica da vida social. Então aqui ele já vai colocar como indivíduo ator do mundo, né? Aqui como produto do mundo. Aqui também como produto e também agente. E aqui como agente, né? A sociedade moderna, segundo Weber, avança do processo de racionalização. Ele fala que a característica principal da nossa sociedade é a racionalidade, que acabamos por racionalizar até mesmo a própria religião. Racionalizamos o Estado através da burocratização, né, que é uma administração
que é movida por leis racionais. Né? As leis é que ditam o funcionamento do Estado moderno, da administração do Estado. Né? Os próprios códigos de conduta da nossa sociedade, os códigos morais, são transcritos através de leis racionalmente pensadas. Né? Então, ele vai falar que na sociedade moderna atual, o que mais é característico é exatamente a racionalização do homem em todos os setores. O que ele vai falar sobre o objeto de estudo? Ele estuda, então, as ações dos indivíduos. Então, é através das ações dos indivíduos que constrói a própria sociedade. Objetividade nas ciências sociais. Sempre parcial, embora a objetividade deva ser, então, perseguida. Por que ele está falando isso aqui? Porque aqui, o próprio Durkheim fala, olha, para mim olhar para a sociedade, eu tenho que ser neutro. Porque se eu não for neutro, eu vou colocar as minhas impressões pessoais. E aí, o produto do conhecimento ali, ele não é válido. Ele não é puro. Né? Isso Durkheim fala. E aí o Weber fala, não, tudo bem, a gente tem que ser imparcial, mas neutro é impossível. Porque só de eu escolher meu objeto a ser estudado, né? Só de eu escolher ali o que eu vou estudar, no que eu vou me debruçar para entender, eu já tenho ali uma escolha pessoal. Então ele fala, essa objetividade neutra, ela é impossível, mas ela vai ter que ser sempre algo como um ideal a ser buscado. Então eu tenho que evitar, sim, questões pessoais. Mas eu ser ingênuo de achar que o conhecimento dali, ele é neutro, né? Eu não posso. Né? Então ele já está querendo colocar ali a ideia de que nenhum conhecimento é neutro. Aqui eu fiz um quadro comparativo, né? Então, ó, princípio organizativo social. O Durkheim quer a harmonia, né? Assim que todos tiverem incutida a consciência coletiva, todos agindo dentro do esperado, realizando as suas funções no organismo social, há então uma harmonia. O Weber vai falar sobre a racionalidade, que a partir da racionalidade os indivíduos então entram com relações sociais que vão gradualmente, né, sendo mais racionalizadas no sentido da produção, da religião, da família como um todo. O Marx vai falar que o conflito entre classes sociais, né, é que vai dar então um impulso para o desenvolvimento social. O que é o paradigma, né? O paradigma do Durkheim é exatamente o quê? A integração social, a preocupação em que todas as partes distintas da sociedade, porque ela evolui de uma mecânica que é similar para uma orgânica, que são diferentes os elementos ali dentro. Então o grande paradigma da sociedade é manter a harmonia em uma diferenciação cada vez maior dos indivíduos. E aí, se eles vão se tornar cada vez mais diferentes, como que eu vou manter então eles integrados, né? O paradigma do Weber continua sobre a racionalização. Então, ele vai desenvolver o livro, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Marx fundamenta toda a sua ideia dele em contradição, que a sociedade ela é uma sociedade contradita. A sociedade capitalista ela vive de quê? Crises sociais. Então, ela é feita através então de crises e se reorganiza através de crises. Então, ele fala que é o quê? Uma contradição constante à nossa realidade social. Categoria básica de análise, né? Ele fala que a solidariedade social e a coesão social é que, então, é a base da análise, né, que ele vai ter. Aqui ele vai olhar, então, a ação social. E aqui ele vai olhar o trabalho, valor e relações. Né? O trabalho do indivíduo que gera o valor, né? E esse valor gerado cria, então, as relações de produção de cada tempo. Mudança social, pessoal, conjunto de regularidades sociais que comporta e ordena a previsão e a evolução. Então ele vai falar que, né, que existe dentro das instituições um conjunto regular, né, que vai então ordenar a própria sociedade. Então as instituições ela contém um conteúdo próprio que ela agindo dentro desse conteúdo esperado, ou seja, a família, a religião, o trabalho, a escola, elas agindo dentro daquilo esperado, né, dentro da previsão, então ocorre, né, num sentido evolutivo, porque tem harmonia, porque tem integração, né? O Weber vai falar, a história tem um sentido variável, de acordo com as configurações históricas da consciência. Então vai falar que não existe, então, uma lei geral que eu possa falar que as pessoas vão seguir e que vai existir harmonia. Ele vai falar que cada lugar tem um tipo específico, histórico, de consciência coletiva que se desenvolve ali. Então, por isso que eu não posso comparar uma sociedade com outra, justamente porque cada uma se desenvolve dentro de suas peculiaridades. O Marx vai falar que a história é um processo contínuo em movimento. A própria praxis coletiva, ou seja, está sempre em constante transformação. É aquela coisa de tese, antítese e síntese, o tempo inteiro acontecendo, né?
Então, as mudanças resultam das atividades dos homens que se associam para produzir, repartir, apropriar da riqueza material produzida. Então, ele se funda a explicação dele, boa parte, em questões o quê? Econômicas, né? Então, a influência intelectual do Durkheim foi o Comte, Spencer e Montesquieu. Montesquieu é o primeiro a fazer a divisão dos três poderes, tá? O Comte e o Spencer são conhecidos por serem evolucionistas. O Rickett e o Jasper têm influências diretas sobre as questões de peculiaridades das sociedades, não olhando mais por questões universais, como faz o Durkheim. E o Marx, né, como ele faz uma análise da dialética, né, da sociedade através da economia, ele vai utilizar a dialética de Hegel, só que ele inverte as posições. O Hegel é idealista e o Marx é materialista, e o Adam Smith, né, toda a análise econômica que ele faz é quando ele pega o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, e ele vai lá olhando como que o Adam Smith explica o processo capitalista, e o Marx fala o seguinte: olha, Adam Smith, você escreveu boa parte aqui que está certo, mas você escondeu como que é o verdadeiro funcionamento da criação do valor. E aí, a tese do Marx, né, que é a teoria do valor, que é aquela tese pela qual, né, muitos marxistas, né, defendem que nenhum liberal até hoje conseguiu esmiuçar o capital e explicar o funcionamento do capital até hoje tão bem quanto o próprio Marx, né? Nem von Mises, né, nem esses da escola austríaca aí entram nisso. Na lógica de Marx, os conceitos de Marx, pessoal, ele vai falar o seguinte: alteração das relações de produção. Então ele fala o seguinte: na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o modo de produção capitalista, a gente vai ver que existiu primeiro um período de transição para o capitalismo, né, que é do período feudalismo, né, que existia como modo de produção a manufatura. Depois houve um desenvolvimento da manufatura e o sistema capitalista se desenvolveu. E esse desenvolvimento gerou a chamada grande indústria de produção em massa. E aí ele fala que o desenvolvimento das forças produtivas, ela se deu através da luta de classe. Por exemplo, nobreza e burguesia, a luta de classe entre nobreza e burguesia, surgiu o chamado Estado absolutista. Com o fim do Estado absolutista, né, ela veio através da guerra da burguesia com o proletariado, que aí eu vou ver o quê? O Estado burguês. Então, se o Estado absolutista, dentro dele, ocorre a chamada luta de classe entre nobreza e burguesia, no Estado burguês a gente vai ver lá a luta entre o trabalhador e o patrão. E ele fala que superando, ele fala, olha, dentro desse modelo aqui, como o proletariado é a maioria e as condições de trabalho, ela se tornam cada vez mais difíceis, porque a tendência da sociedade contraditória capitalista é diminuir o lucro, por isso que o capitalista está sempre tendo que inventar um produto novo para manter suas margens de lucro alta. Ele vai falar que vai chegar o momento da aceleração do processo de trabalho, da precarização do trabalho, que essa classe trabalhadora vai se revoltar contra o modelo de produção capitalista. E ele vai falar que esse modelo vai ruir. E ele fala que a propriedade, ou seja, vai ocorrer então a revolução. Quando destituir, né, o modelo capitalista, vão montar a chamada propriedade social dos meios de produção. Ou seja, quem é dono agora das fábricas, das indústrias, é os patrões? Não, são os trabalhadores. Segundo Marx, os trabalhadores, então, que passariam a organizar o modelo de produção no sentido de dividir melhor. Porque a principal crítica do Marx não é no modelo de produção em si, de produzir e acumular. Isso o Marx fala, nosso capitalismo é demais, ele produz, eleva a capacidade do homem ao máximo, consegue a gente fazer e produzir de uma forma melhor possível. Só que ele coloca a gente em briga com a gente mesmo, competindo com a gente mesmo. Isso porque existe alguém que é dono dessa propriedade mandando a gente trabalhar. Agora, se todo mundo for dono disso, não vai ter por que ter essa competição. E ele fala que a competição, embora leve à evolução dos indivíduos, ele fala que isso leva também ao egoísmo e ao individualismo exagerado. Então ele fala que o modelo de sociedade deve, então, brigar com a natureza humana, que é egoísta e competitiva. E ele fala que através de um modelo de produção em que eu possa dividir para todos o máximo aquela produção, ele vai falar que monta, então, o chamado modo de produção comunista, né? Então ele fala que o primeiro estágio é o período de transição para o comunismo, conhecido como etapa socialista, né? Quando a propriedade se torna dos trabalhadores, primeiro estágio, então vai ser o socialismo.
Depois que eu superei, né, ou seja, depois que ninguém mais é dono de propriedade nenhuma, ou seja, não existe mais propriedade privada, esse sistema passa a chamar um sistema comunista, porque todo mundo tem tudo e ao mesmo tempo, não é dono de nada, né? Todo mundo é dono de tudo e, ao mesmo tempo, dono exclusivamente de nada. Ele vai falar que esse sistema desenvolvido comunista vai dar, então, a uma etapa superior do comunismo. E ele vai falar o seguinte, olha, o desenvolvimento das forças produtivas, ela se deu da seguinte forma, proletariado brigando com a burguesia, surge o Estado proletário. Esse Estado proletário, que já não tem mais propriedade privada, não tendo mais propriedade privada, não tem por que mais ter a luta de classe. Quando não tem mais luta de classe, o Estado que representa, na verdade, para Marx, a classe dominante, não tem mais sentido de existir. Se eu não tenho alguém que é dono do Estado, porque o que da classe dominante, da burguesia. Então, por isso que ele chama de Estado burguês. Então, esse Estado deixa de existir porque não tem mais classe. Se eu não tenho distinção de classe, não tem por que eu ter um Estado ancorado em classe. E aí deixa de existir o Estado, né? Agora aqui os conceitos de Durkheim, né? Das duas solidariedades, a mecânica, né? Que é uma sociedade simples, os indivíduos são semelhantes, as funções são iguais, sem divisão do trabalho, ou mínima, né? Seja por sexo, idade. A consciência social, ela é... Pessoal, aqui trocou, tá? Aqui a consciência social é trocada, ó. Aqui ela é maior e aqui ela é menor, né? Por quê? Porque a noção minha de grupo numa sociedade mecânica ela é muito maior. Eu sou parte do grupo, mas o grupo é muito mais importante do que eu. Não existe nem direitos individuais aqui, né? Mecanismos de coerção exercidos de forma imediata e violenta, punitiva. O direito punitivo é que prevalece. Direito repressivo, né? Eu tenho que repreender o erro do indivíduo para mostrar para o grupo, porque o grupo é que é importante. Se a minha forma de punir foi violenta, pouco me importa, porque o importante é eu passar o recado para o grupo. Se o indivíduo que sofreu punição ele não se recuperar da punição, problema nenhum com isso. Problema dele, quem mandou ele errar. Né? Essa é a lógica das sociedades mecânicas primitivas. Então elas são o quê? Pouco desenvolvidas. Na sociedade de solidariedade orgânica, a gente vai ver sociedades industriais. Os indivíduos são diferentes entre si, a função especializada e interdependente, divisão do trabalho ela é maior, a consciência social, ou seja, do todo, ela é menor, eu consigo ter uma consciência mais de grupo ali, minoritários, né? A minha noção de indivíduo sobrepõe ao grupo, então meus direitos individuais passam a ser preponderantes. Muitas das vezes, quando a gente escolhe, a gente está nesse livre-arbítrio, numa sociedade livre, a gente acaba preponderando nossas escolhas individuais sobre as escolhas coletivas, né? Tanto que quando há algo que vai afetar a sua liberdade individual, a gente já fica todo grilado. Que eu não vou poder entrar ali porque eu tô sem máscara? Como assim? Porque aí, nesse sentido, tem o direito seu de individual de ir e vir, que entra em choque com o direito coletivo de saúde, que é maior sobre o de direito de ir e vir. Então, a noção de indivíduo aí, né, ela sobrepõe o coletivo e o cara acha que absurdo, tá tirando meu direito de ir e vir, meu direito individual, e não é o caso, né? Então, nesse sentido, né, a nossa sociedade, ela tem uma fraca noção de ideia de coletividade, de social. Mecanismos de coerção mais formalizados, exercícios de forma imediata, ou seja, leis, a gente vai ver punições, tanto no sentido de reeducar o indivíduo e não só de punir repressivamente ele, né? Então eu tenho que restituir. Então a importância aqui é o quê? Restituir e não só mais repreender. Eu tenho que preparar ele, eu tenho que reprepará-lo, né? Eu tenho que punir, mas ao mesmo tempo a punição tem que permitir que ele possa aprender com aquela punição. E não punir ele de uma forma tão humilhante, agressiva e violenta que ele nunca mais vai recuperar. Que aí ele pagaria uma pena eterna, né? E penas eternas, né? Nem na Bíblia é válido, né? Bem desenvolvidos, né? Ou seja, há uma evolução aí, né? Então, concordam comigo que há uma evolução deste para este. Conceitos de Weber, né? Aqui a gente vai falar sobre alguns conceitos de dominação, direito e justiça, né? Tipo de dominação, né, em Weber. Dominação tradicional
para ele, que é baseada de pai para filho, passada hereditariamente, que a gente pode ver em tribos, por exemplo, ou mesmo que a gente pode notar aqui, numa sociedade medieval, né? Medieval é muito característica a tradicionalidade. Os reis passam seus comandos de pai para filho e tudo mais. O direito ele é irracional no sentido de quê? Porque os hábitos e os costumes é que elaboram as leis, e não algo racional. Então é irracional nesse sentido, né? Então é um direito racional material em que sentido? Porque na hora em que eu vou adquirir os bens de forma material, eu tenho uma ordem racionalizada. Né? Ou seja, eu crio racionalizações na questão do direito material. Então, quando eles fundam a hereditariedade baseada, então, em sangue, né? Ou seja, o nobre tem um sangue azul que foi escolhido por Deus, né? Para mim, criar a lei formal, ela é irracional, porque é baseada em fundamentos irracionais. Mas a lógica de construção dessa lógica do direito material, ela passa a ser racional no sentido de que existe, então, uma racionalidade para justificar a posse material daquilo ali. Bom, eu sou rei porque Deus me fez rei. Né? Então, nesse sentido, tem uma racionalidade. E a justiça, ela é materializada, né? Tipo de justiça, material. Então, não tem nada além daquilo que é visto materialmente. O subjetivo, o direito subjetivo do indivíduo, eu tenho direito à vida, direito à dignidade, direito moral, direito à imagem. Isso não existe, né? Isso não existe. O nosso direito é o direito racional legal, que a gente vê, baseado em dois direitos racionais formais, que são as leis, e racionais materiais, que é aquele que a gente vê no exercício da posse material das coisas, que ele é racional, assim como aqui também. E a justiça ela é formal no sentido de que eu tenho, então, direitos que são subjetivos, né? Ou seja, de base formal apenas. Que não se materializam, né? Como eu disse para vocês, direito à vida, direito do livre-arbítrio, da dignidade, da imagem, são direitos que são formalizados. Né? Direito carismático, a gente pode lembrar aqui de tribos, né? Ele é racional, tanto material quanto formal, porque nada se explica, não há uma explicação do porquê que ele adquiriu aquele poder ali, né? Nem por base, né, racional material, no sentido de que aquilo, o costume hereditário, né, fundamentou aquilo, né? O pai tinha posse, passou para outra posse, então por isso tem poder material. Né? Aqui não. Aqui todos os dois são elementos de características extrafísicas, né? Extraordinárias. E a justiça, então, ela é material. Então, os três tipos de dominação, tá, pessoal? Uma baseada em costumes, pouco racionalizada, ou seja, ela tem um pouco de racionalidade. A carismática, que não tem racionalidade nenhuma, e a racional legal, que é a de hoje, que ela é toda racionalizada. Né? Você pode ver que há graus aí de racionalidade crescendo, né? Que é o paradigma dele mesmo. Sobre a religião, a gente vai ver que o Durkheim fala o seguinte: a função principal da religião é de natureza moral, serve para manter a coesão social. O Durkheim, por ser defensor, então, da ciência, ele vai falar o seguinte: a religião ela vai perder seu ponto central. Ela não vai desaparecer, mas ela não vai ser mais tão necessária quanto antes, porque as pessoas tendem a ser mais racionais. Então, à medida em que elas vão racionalizando a vida, baseando suas ações através da razão, a religião não vai comportar mais isso. Né? Então, ela vai perder a sua capacidade de explicação total do mundo, mas ela vai servir como parte de agregação, de coesão social, ou seja, para criar grupos com identidade ali entre eles, né? Agregação. A religião, na visão do Karl Marx, ele vai falar o seguinte: a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga que tira o indivíduo da realidade. Então ele vai falar o seguinte: olha, assim como toda a superestrutura da sociedade ela é resultado da infraestrutura econômica, ou seja, tudo que a classe dominante produz, ela produz no intuito de manter a sua dominação, seja a educação, a religião ou o Estado. Esses elementos da superestrutura, né, que emergem da infraestrutura, eles são primordiais para manter o indivíduo dentro de uma realidade que o mantém explorado e feliz.
e sentir que aquela forma de produção, aquela forma de vida, ela é boa. A religião ela vai ser mais uma forma de manter o indivíduo vivo dentro de um sistema que já o mortificou. Segundo Marx, o processo de trabalho capitalista retira do trabalhador, que antes era um artesão, o seu tempo, as suas ferramentas, a sua propriedade, retira a sua alma e paga em troca de salário. Então ele fala que para o indivíduo sobreviver numa existência em que ele já foi mortificado, a única forma, então, de ter um pouco de vida na religião, que vai ser como se fosse uma droga que o tira dessa mortificação e dá um pouco de vida e alma para a sua existência. É por isso que ele fala que a religião é o ópio do povo. Então, ele nem vê com tanto negatividade a religião, mas como a religião já faz parte da ideologia da classe dominante, ele vai falar que a religião ela é boa nesse sentido, para fazer o indivíduo, pelo menos, viver um pouco, né? Weber e a religião. O Weber vai falar que a religião é mais uma esfera da sociedade que foi racionalizada. E ele vai falar o seguinte, bom, se no período medieval existia um fundamento da religião, que era dar estrutura de funcionamento e dominação para a classe nobre, né? Ou seja, o cara é rei porque Deus quis e a igreja apoiava os nobres se apoiavam na igreja. Ele vai falar o seguinte, a burguesia, ela cria, então, uma religião que corresponde. Bom, agora o protestantismo, ele vai falar o seguinte, o protestante que tem vocação para o trabalho, esse vai ser salvo, esse vai para Deus, né? Então toda conduta que era voltada para o lucro, tudo que era relacionado à racionalização do indivíduo para produzir, seja o modo de falar, seja ter uma boa troca, ser o bom pagador, né? Saber fazer negócio, ou seja, ser uma pessoa organizada nos negócios, representava para o Weber um sinal de racionalidade e também, né, segundo a ideia do protestante, uma forma de mostrar que aquele indivíduo seria salvo. Então, a nova religião, a religião da burguesia, ela vai ser uma religião mais racionalizada. Por que mais racionalizada? Porque é uma religião que vai ser voltada para a aplicação dos seus fundamentos na vida para ganhar dinheiro. Então, vai ser uma religião que se adapta perfeitamente ao sistema capitalista. Agora o lucro pode, agora o trabalhar, ou seja, toda a sua atitude voltada para ganhar dinheiro, trabalhar, vocação para o trabalho, para o crescimento, para o enriquecimento, era válida. Ou seja, tira o preconceito que a Igreja Católica tinha sobre a riqueza, né? Porque a Igreja Católica ela distorce a mensagem de Cristo, né? Cristo que ele, na sua época, combatia os abusos das autoridades, então ele se dirigia suas falas, muitos deles, aos grandes proprietários da época. E a Igreja Católica se utiliza desse discurso para dizer que o pobre vai para o céu e o rico vai ter dificuldade porque ele é apegado aos bens materiais. Só que nessa história a igreja se mantinha cheia de ouro e os pobres lambendo em bira. Aí o que a religião da burguesia falou? Não, peraí, enriquecer é válido e pode. Você pode, porque você está usando a sua razão. Deus te deu a razão. Então, se você está usando a razão para enriquecer e fazer do mundo melhor para as pessoas, então você é salvo, você é bom, né? É lógico que depois, né, o enriquecimento ilícito, exagerado, já é outra distorção, né, pessoal? Aqui, pessoal, coloquei algumas formas de Estado, né? Finalizei ali com vocês os clássicos e as suas concepções de indivíduo, de Estado, né? Vai ver aqui agora, então, as formas de Estado que a gente viu. Então, a primeira forma de Estado que a gente vê é o Estado absolutista, né? Que ele tinha como forma econômica o quê? O mercantilismo, é a fase inicial do capitalismo, base de troca, escambo, né? Ou seja, o Estado absolutista, muitos deles, eles estavam começando a cunhar suas próprias moedas, eles não tinham moeda, né? Então, estava na metalismo ainda. Então, eu ir em outros lugares, pegar ouro para fazer o lastro ouro, para ter valor nas minhas mercadorias, no meu mercado, era o que estava pegando, né? Então, que época que esse Estado absolutista aqui coincide com as primeiras colonizações, né? A gente vai ver já um pouco adiante, né, Estados absolutistas. Então, a gente vê lá que precedeu um pouco a Revolução Francesa, era o Estado absolutista. Tem como política que é uma centralização, né,
da estrutura, tudo na mão desse Estado absolutista. As Forças Armadas, Judiciário, tudo era representado e centralizado na mão do Estado absolutista, né? Dessa figura que era o rei. E como que era a sociedade? O conflito que existia entre estamentos, né? A burguesia nascente brigava com o clero e a nobreza. Eventos que marcaram foi a Revolução Francesa, que destruiu o Estado absolutista, e a Revolução Industrial, que deu o quê? Riqueza para a classe burguesa destituir a classe nobre, né? O Estado liberal, ele surge depois do Estado absolutista, com o chamado capitalismo concorrencial. Aí vem as primeiras ideias do liberalismo, laissez-faire, laissez-passer, né? Ou seja, deixa fluir, deixa as coisas acontecer, sem intervenção do Estado. A economia era alta, regulada pela questão do liberalismo clássico, que era a lei de oferta e procura, né? E o que existia era uma crescente monopolização do mercado. Os grandes se tornavam cada vez maiores e ia comprando os pequenos, né? Então, a monopolização foi característica desse Estado liberal, onde não havia intervenção de ninguém e os ricos iam crescendo e as regulações de mercado, de trabalho, eram soltas, né? Tanto que houve muita exploração por isso. Na política, a separação entre o público e o privado passa a existir, cria-se a chamada soberania popular, né? O povo tem, então, força, o Estado agora vai ser constituído, então, de representantes que são votados pela própria população, né? Então, o público é algo em que as pessoas podem participar e o privado das pessoas não podem participar livremente, somente cada um tem seu próprio direito, né? E o Estado mínimo aqui, né, que é na questão do sentido de falar que tem um mínimo de intervenção possível na economia, na política e nas relações dos indivíduos, né? Que é o que garante direitos individuais. Por quê? Se o Estado não intervém na liberdade do indivíduo, ele tem, então, de liberdade de ir e vir. Se o Estado não intervém ali na sua economia, né, eu não vou taxar impostos, eu não crio dificuldades para ele. Então, a ideia do Estado mínimo era exatamente essa. As únicas coisas que o Estado se prontificaria a fazer era a segurança da propriedade e da liberdade dos indivíduos. Só isso, né? Saúde, educação, se vira, né? Mas era só segurança. Por quê? Porque que a propriedade privada, ela é o bem a ser defendido, né? Porque é o fundamento da sociedade burguesa. A sociedade, então, entra em conflito de classe, trabalhadores e capitalistas, o evento que marca o fim da Primeira Guerra Mundial e o conflito entre as nações imperialistas, né? Então, se a própria teoria do laissez-faire, laissez-passer do liberalismo era de que, à medida em que a própria economia, ou seja, essa ideia do próprio Adam Smith, a própria oferta e procura fosse livre, todo mundo teria tudo, e que nem conflitos mais na sociedade ocorreria. Então, a primeira queda do modelo liberal foi porque, através desse monopólio, as sociedades entraram em conflitos na Primeira Guerra Mundial por causa das grandes empresas. As grandes empresas criaram a chamada Primeira Guerra Mundial. E aí, nesse meio tempo, surge o Estado nazifascista, né? Que é uma economia de mercado, autoritária e regulada pelo Estado. Ele tem um projeto totalitário expansionista, ou seja, a ideia era sair do território inicial, ou seja, a Itália expandiria para os países em que ela tinha influências culturais, e também a Alemanha também tinha essa ideia, tanto que ela invade a Áustria, né, entre outros lugares. E é uma ideologia de direita, né, que é a exaltação da tradição. Por isso que tem muito nacionalismo, machismo, né, ou seja, a figura do homem forte, né, a fraqueza das outras raças é colocada, né, como um fator de construir sociedades fracas, né? Então, o homossexualismo, o mestiço, o negro, o índio, eram vistos então como sub-raças, subdesenvolvidas, né? E a exaltação na tradição aqui, exatamente na questão dos costumes mais conservadores, conservar a sociedade, né, com a base machista, né, de domínio pela força, pela autoridade, né, bem militarizado. Sociedade, redução dos direitos civis, então as liberdades vão ser diminuídas, né, as escolhas civis, e políticos, então escolha de representantes políticos a gente vai ver que vai ter uma certa tolhida, né, e marca aí, né, essa fase com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né, em que os países entram contra as forças do
Adolf Hitler, né? Surge também nessa época o chamado Estado Socialista, depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma economia planificada, ou seja, feita por planos, né? Não é solta, né? Então existem planos a serem seguidos, regulada por um único partido, né? O Partido Comunista. O projeto de participação política da classe trabalhadora, ou seja, é a classe trabalhadora que passa a ter a maior parte na participação da produção, né? Tanto que você tem que, o cara tinha que se filiar ao Partido Comunista. Ideologia de esquerda, né? Não de direita, aqui é direita, aqui é esquerda, né? Desvios burocráticos. O que é esse desvios burocráticos, né? A burocracia, muitas vezes, ela engessava o processo porque existia uma hierarquização de postos mais elevados. Como a sociedade comunista tenta a colocar todo mundo num único patamar, houve, então, o quê? Uma mudança no sistema burocrático, né? Conflito de classe, dirigente e dissidentes, social-democratas e anarquistas. Então, na Rússia, a gente já vê os bolcheviques e os mencheviques. Embora eles tivessem, então, começado com os mencheviques, depois teve um golpe sobre os mencheviques, a gente vê que a própria esquerda lá, ela era dividida entre esquerda mais esquerda, que eram os bolcheviques, e uma esquerda mais moderada. Qual que é a diferença básica entre eles? Os bolcheviques acreditavam numa revolução, a única forma de implementar o sistema comunista é extirpando de vez totalmente o sistema capitalista, né? E os mais moderados, os menchevistas, falaram, não, através de uma revolução, a gente vai mudando o Estado aqui e ali, até se adequar ao modelo comunista que a gente precisa, né? Depois a gente vai ver que há outras dissidências, e aí, entre expansão total ou somente o socialismo interno. Trotsky queria espalhar, o único jeito do socialismo ter sucesso é que se ele se espalhe por todo mundo, porque o capitalismo é universal, e se o socialismo não for, não tem jeito. Né? Já o Stalin falava, não, a gente vai ficar só aqui mesmo, fechado aqui, e colocar o sistema socialista só aqui dentro, né? Que foi o que prevaleceu. E perdeu. A corrida armamentista, né, ficou deflagrada, o atraso tecnológico na indústria e no campo em comparação à sociedade capitalista a partir da década de 70, e aqui, pessoal, a partir da década de 70, isso aqui coincide com a flexibilização do mercado. Ou seja, aqui toda a estrutura que foi montada no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1940, né, ela passa a mudar em 1970. Então, se até aqui a gente vê o estado do bem-estar social, aqui a gente vai ver o quê? O neoliberal. Então, a partir daqui, em que as cotações de dinheiro, de valor, passam a ser mundiais, a economia fechada da Rússia não suporta. E aí, os países que passam a negociar livremente no mercado de valores de bolsa, né, os capitais, né, cotando moedas em vários lugares, a transição de dinheiro passa a ser uma coisa muito mais simples, e a Rússia ficou fechadinha lá dentro, ela não conseguiu acompanhar o avanço econômico e quebrou. Né? O estado do bem-estar social, que foi a opção dos países de direita, né? Os países de esquerda ficam com o socialismo, e os países de direita, que é o estado do bem-estar social. O que é estado do bem-estar social, pessoal? Como tinha passado por guerra, a sociedade passava por necessidades de direitos humanos básicos. Então, era necessário, então, um Estado que fosse um pouco socialista. O que é isso? O bem-estar, que é a saúde, a educação, segurança, né, ela seria custeada pelo Estado. O cidadão pagaria um pouco mais de imposto, né, mas ele conseguiria aí ter, em contrapartida, oferecido pelo Estado, serviços que davam sustentação para ele, para dar bem-estar para ele, que ele pudesse, então, se desenvolver de forma contínua, progressiva e igualitária, equitativa, né? Então, a noção era essa, incluir as pessoas, diminuir as desigualdades sociais, ajudar as minorias. Esse Estado social, pessoal, ele funciona nos Estados Unidos por volta da década de 40, mais ou menos, que ele começa a se fixar, ele começa um pouco antes, mas ele se fundamenta da década de 40 a mais ou menos a década de 70. Nesse meio tempo aqui, pessoal, é considerado os anos de ouro dos Estados Unidos, né? Projeto social democrata, investimentos e distribuição de renda e de serviços para garantir os direitos do bem-estar da população, ideologia de centro, tá vendo? Eles não são nem direita e nem esquerda, procuraram um caminho central, controle de conflitos do capitalismo mediante garantia de direitos sociais, então eu vou
para evitar que o capitalismo possa, então, ter monopólio demais e uns fiquem muito ricos, outros muito pobres, eu vou fazer uma manutenção dessa acumulação através de direitos sociais, ou seja, de políticas que distribuam riqueza para outros setores. Ampliação de acesso ao mercado de consumo, ou seja, as pessoas passam a consumir mais, desde o mais pobre, né, a ter poder de consumo. Ampliação dos meios dos direitos sociais, dos bens de consumo. O evento marca, então, o enfraquecimento do choque do petróleo, em 1973, com a crise fiscal. Então, na verdade, esse sistema do bem-estar social ele vai sofrer uma queda muito grande com a crise do petróleo em 1973. E aí, por isso que eles mudam, aqui, ó, 73, 70, por isso que muda o modelo de produção de bem-estar social para o neoliberal de novo, né? E aí, o Estado neoliberal, que é o mais hoje utilizado, né? Nosso próprio Estado brasileiro já se utiliza isso de muito. O nosso Estado fica entre esses dois aqui, Estado social e algumas medidas do Estado liberal. Então, a economia de mercado com progressiva exclusão do Estado, cada vez menos o Estado vai participando, tende a voltar àquele Estado inicial, o Estado liberal, esse aqui do início aqui, né? Tende a voltar a isso, né? Tem gente que já faz a crítica ao Estado liberal chamado de servidão, né? Pós-moderna, o próprio Bauman fala isso, né? O Zygmunt Bauman fala, a realidade líquida é esse Estado liberal aqui. Por quê? Porque não dá regulação, é tudo flexível demais, não é nada rígido, não há onde você pisar, né? Nem seu emprego, você está hoje aqui, amanhã você não está, nem relacionamento mais, né? Por isso que é líquido. Retorno às teorias liberais, desregulamentação das leis trabalhistas, ou seja, estão tirando direitos trabalhistas. Economia conduz a política pelo poder das grandes corporações, ou seja, as grandes corporações hoje mandam mais que os países, né? As empresas hoje estão tendo mais montante de dinheiro que o PIB de vários lugares, né? Redução dos direitos trabalhistas, baixo investimento na área social, consumidores e cidadãos entram em choque, né? Ou seja, você é consumidor ou você é cidadão? Você passa a ser cidadão a partir da hora que você tem dinheiro, né? Se você não tem dinheiro, você não é cidadão, porque você não exerce todos os seus direitos, né? Então entra em choque isso, ou seja, um excesso à questão econômica, né? Tudo é dinheiro na sociedade hoje neoliberal, né? Por isso tem muita crítica marxista sobre o neoliberal, é por isso que o Marx hoje está de novo, pessoal, na moda. Aqui, pessoal, nós vamos entrar então sobre um resumão da antropologia agora, né? Passando então pela sociologia, política, agora nós vamos para a antropologia. Então, evolucionismo biológico e social. O evolucionismo biológico, pessoal, é aquele que a gente vê do Darwin, que vai analisar as espécies e ele chega lá, né, no ponto culminante, que é chamado o elo perdido. Então, o homem foi até um determinado ponto, depois ele se desenvolveu. E aí ele vai falar, bom, na diversidade étnica que a gente vive atualmente, dos homo sapiens, ou seja, o branco, o índio, o negro, a gente vai ver que existem, então, uns que se adaptaram melhor que outros. Então, naquela ideia dele de adaptabilidade, né, ou seja, os mais adaptados vão perpetuar as espécies, ele acabou criando, então, uma evolução de espécie entre os homens. E isso aí foi apropriado pela chamada escola sociológica, criando o chamado, então, evolucionismo, aqui não é biológico não, pessoal, social. Então, aqui é o biológico, do Darwin, e aqui é o social. Então, o Marx acredita nesse evolucionismo social. Quando ele fala que a sociedade vai sair, então, de uma sociedade ultramente competitiva de mercado, que destrói a família por causa do mercado, né, que destrói a própria condição do trabalhador, que ele agora é só vendedor da força de trabalho, o seu trabalho já não tem importância mais se não gera valor, né, tudo vira mercadoria. Então, ele fala que vai evoluir para um sentido de sociedade comunista, onde o próprio trabalho do indivíduo é mais desenvolvido, né, e é mais valorizado. Então, o evolucionismo biológico, pessoal, ele vai ser apropriado pelo evolucionismo social no sentido de dizer que, Lewis Henry Morgan, os iroqueses da América do Norte, o idealismo materialista, o maior problema do evolucionismo social, pessoal, é que nem foi pelo Marx, pelo Engels ou pelo idealismo e materialismo do Lewis e Henry Morgan. Foi justamente porque determinados pensadores, até mesmo o Destutt de Tracy, ou mesmo Taylor, vai falar o seguinte: os indivíduos europeus são mais evoluídos porque se adaptaram melhor. Então, eles justificavam as invasões colonialistas, né, como uma forma de trazer o progresso.
Só que nessa história houve o quê? Muita matança, né? Houve uma dominação violenta, né? Lógico que a interação de diversas tecnologias ali, né, seria interessante se eu não colocasse um como evoluído e outro como involuído e primitivo, que precisava aprender na base da porrada, da morte, né? Então, evolucionismo social é eu pensar que existem raças, né, que desenvolveram sociedades mais evoluídas e que a partir delas outros devem segui-la. Ou seja, uma tribo vai evoluir até chegar à sociedade capitalista que a gente vive hoje, né? Aí vai vir o Franz Boas e vai falar o seguinte: olha, essa ideia de falar que existe um evolucionismo social é maluca, porque na verdade nenhuma cultura evolui da outra, elas evoluem delas mesmas, né? Então ele vai falar: o antropólogo americano criticou o evolucionismo, não estava interessado nas leis universais. Ou seja, o que é a lei universal que é criada no evolucionismo? Que uma única lei da evolução, as sociedades vão entrar nela e vão numa linha única até chegar à sociedade capitalista. Ele vai falar: não, não existe, nem me interessa esse tipo de lei. Eu interesso é pelo processo em si, como cada sociedade, ou seja, a história de cada sociedade. Eu não vou comparar uma com a outra, eu vou olhar ela em si. Então ele recusou comparar culturas diferentes. Ele pretendia, então, estudar um determinado fenômeno em relação às complexas relações de cada cultura em particular, né? Então ele fazia o seguinte: ele olhava a sociedade, mas ele prestava atenção exatamente sobre o que existia de único na sociedade. E aí ele cria o chamado particularismo histórico. Cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Então, ele tira a questão de ser um mais evoluído que o outro e ele fala: é relativo isso. Cada um se desenvolve dentro daquilo que eles enfrentaram. Não dá para falar que um é mais evoluído que o outro. Tanto que ele vai falar: olha, existem conhecimentos em sociedades indígenas, medicinais e espirituais, que são desconhecidos nas sociedades ocidentais, que são ultra-racionais e anti-espirituais, né? O Bronisław Malinowski, nome bonito, ele vai falar o seguinte: ele é outro cara que vai combater o evolucionismo. Ele definiu o conceito de função como resposta a uma cultura, às necessidades básicas. Então ele vai falar que a função de alimentação, de proteção, de reprodução faz parte de uma cultura. Então a função social de determinados costumes e de instituições deveriam responder às necessidades sociais do grupo. Então ele vai falar, ele já vai de dentro da própria sociedade, né, explicando as particularidades de cada sociedade, falando então sobre um funcionalismo, né? Então a função das relações conjugais e de paternidade é obviamente o processo de reprodução culturalmente definido. Então, aquela noção que a gente tem do indivíduo, dos instintos sexuais que ele tem, no fundo, ele está também com instintos relacionados a questões sociais e culturais. Né? A perpetuação da sua própria espécie vai além de questões meramente biológicas, né? E vão para questões que são culturais. Eu não posso analisar o indivíduo só pelo seu aparato biológico, mas eu tenho que olhar principalmente que ele é um indivíduo capaz de reproduzir uma cultura, de interpretar uma cultura, de dar significado à cultura. Ou seja, é um indivíduo racional, né? Embora diferente, racional. O estruturalismo, né, pessoal? A gente vê hoje muito falando sobre a questão da estrutura patriarcal, a estrutura machista, a estrutura racista, e é mais ou menos isso, né? Então, o que que é? Desloca a ênfase da observação para a construção teórica e abstrata de um conceito. O que ele vai falar? Que as estruturas do Estado, elas correspondem a estruturas de pensamento, né? Então, quando eu falo uma estrutura linguística aqui assim, nossa, a coisa tá preta, querendo dizer que aquilo é ruim, e isso faz parte de uma estrutura de linguagem da sociedade que está incutido ali no subjetivo que o negro é algo ruim. Então ele vai falar que a sociedade, através da estrutura, você consegue entender ela, né, de forma não histórica. Você vai pegar estruturas ali que estão presas desde o passado colonial, que estão presentes hoje, na realidade. Por isso que ele fala aqui, ó, estudos de processos não históricos. Eu vou precisar da história só para me saber de onde que veio aquilo, mas eu posso identificar as estruturas de forma atemporal, né? De onde que veio essa estrutura? Bom, lá do período
né, da colonização que vê isso, né? Então eu estou vendo hoje isso, é atemporal, se perdeu no tempo. Então a história perde sua importância como elemento de compreensão e o indivíduo deixa de ser o protagonista da vida social. Então a estrutura da sociedade, que é como se fosse a impressão das relações dos indivíduos, né? Ou seja, a estrutura ela representa aquilo que o indivíduo criou através da sua cultura, das relações, né? Da sincronização das coisas da sociedade, ou seja, do movimento sincrônico, aquilo que foi se encadeando, né? Se relacionando e dando certo na sociedade. Então, isso é que vai revelar a sociedade, e não propriamente o indivíduo. Então, o indivíduo perde o foco. Eu não vou olhar para o indivíduo mais agora, vou olhar para a estrutura da sociedade, e através dessa estrutura eu vou ver o que está impresso ali. E aí eu vou entender a sociedade. Então, o estruturalismo ele se baseia na análise das estruturas que refletem a realidade social. Então, os problemas ouvidos pelos homens decorrem de relações estruturais que estão acima e aquém da decisão individual, né? Aqui, a evolução histórica da Constituição, pessoal, a gente vai ver aqui em termos de avanço de direitos. Então, a gente vai ver que o Brasil ele vai ser constituído através de avanços, né, e retrocessos. Por exemplo, a Constituição Federal de 1824 ela vai ser conhecida por um avanço no sentido de que a gente era um país governado por um monarca, praticamente, né? Ou seja, a gente se tornou independente de Portugal, mas aquele que tornou aqui independente ainda era filho da antiga monarquia, então já tem a primeira contradição aí. A outra contradição era que instala-se, através dessa Constituição, um aparato liberal, mas existia o chamado poder moderador. O que era o poder moderador? Era Dom Pedro I. E o que consistia esse poder moderador de Dom Pedro I? Ele era a palavra final. Então, para que eu tenho 3 poderes, cada um com suas funções, se no final Dom Pedro chega lá e fala assim, não, ó, vai ter isso. Tanto pessoal que teve revoltas, né? A Confederação do Equador, uma das revoltas no período dele, foi muito por causa da dissolução da Assembleia Constituinte, que constituiu essa Constituição de 1824. Lei Áurea, pessoal, vem com outra contradição também. Aqui a gente fala, olha, liberdade aos escravos. Bom, a liberdade dos escravos, pessoal, ela veio negociada com a não reforma agrária. Ó, a gente libera os escravos vão ser livres. Mas nós não vamos ceder terra para eles serem donos e produzir por eles mesmos. Eles têm que ser nosso empregado e se submeter às nossas vontades. Beleza, então vamos fazer a Lei Áurea. Então, há a libertação dos escravos, mas a liberdade dos escravos não significou nada, já que eles não receberam terras para se autoproduzirem, e nenhum preparo para a nova sociedade, né? Já que em 1888, pessoal, a gente já tinha já o início das primeiras fábricas, indústrias em São Paulo, ali, por exemplo, que já precisava de uma mão de obra de certa qualificação, mas que não absorveu ninguém dessa massa de escravos negros que foi jogado aí e que se tornaram hoje, que a gente conhece com as favelas e a grande desigualdade social que a gente tem. A Constituição de 1891 é conhecida como a Constituição republicana, a primeira que a gente tem. Pessoal, todo país que passa por um processo revolucionário para constituir a chamada democracia, a república ela é se dada através de um parto dolorido, né? Ou seja, a sociedade participa, ela quer participação, ela quer a divisão dos 3 poderes, ela quer liberdade, ela quer direitos políticos. No Brasil não houve isso. Como a sociedade ainda era inicial, boa parte da população, e a grande maior parte da população era ex-escravos, né? Eles não tinham noção disso. Então os próprios militares, né, é que fundaram a república. Outra contradição. Então, queira, militar fundando algo democrático, né? Então, outra contradição. E outra, nossa república foi fundada por um golpe também, né? Era Vargas, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou seja, depois daquela política de café com leite, da chamada República Velha, a gente vê então que o Vargas entra com uma proposta de modernizar o Estado. E aí ele começa a criar então o Ministério do Trabalho, né? As leis trabalhistas foi ele que trouxe, a indústria do comércio de base, né? Ou seja, a indústria de base, a siderurgia, a metalurgia foi ele que criou. Então, o Vargas tem um lado positivo na questão do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, por exemplo, as leis trabalhistas, nossa, boa parte dela ainda está enquadrada no sentido de questões ainda muito militares ainda, né? Regulações quase que militares, né? É lógico que ela servia para a época,
Tanto que ela foi retalhada, né? A CLT foi retalhada ultimamente, né? Muitos direitos foram perdidos de lá para cá, né? E o Vargas ele transitava entre ser democrático ou ser mais autoritário, né? No período de 1937 ele funda essa Constituição que é a chamada Constituição polaca. Essa Constituição aqui, pessoal, era uma Constituição antidemocrática totalmente. Então é a chamada Constituição da ditadura de Vargas. Porque aqui, essa de 34, ela é baseada numa Constituição da República de Weimar, né? Weimar, em alemão aqui, né? Weimar. Essa República de Weimar, na Alemanha, ela tinha uma política social, né? Ou seja, eles eram sociais democratas. Eles tinham uma certa ideia de implementar um Estado mais social, né? E o Brasil, a gente sabe que a nossa elite ela tem meio que ojeriza políticas sociais, porque vão ajudar o pobre, né? A elite, então, ela aperta o cerco. Em 1900, de acordo com as revoluções e tudo mais, o Brasil acaba, então, o Vargas se aproximando de tendências autoritárias. Ele passa até a vestir roupas mais militarizadas. O Plínio Salgado, que era integralista no Brasil, teve uma aproximação com o Vargas, né? Que era autor. Aqui a aprovação da Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, né? As leis iniciais trabalhistas aqui, pessoal, né? Ela foi a base para a criação das leis trabalhistas de 1943, que hoje foram delapidadas, como eu havia falado para vocês. A outra Constituição, que também é um retrocesso, então aqui há um avanço democrático, né? Aqui retrocesso, aqui avanço, né? Então a gente vê aqui contradições, retrocesso, período militar, golpe militar, avanço, né? Que é a nossa República Cidadã, a República Federal de 1988, pessoal, é considerada, então, uma república que abarca os direitos sociais. Então, ela passa a incluir todas as discussões que a gente viu na ONU em 1948, né? E que incluía tanto os direitos de primeira instância, que é os direitos civis, né, e econômicos, políticos, quanto também os direitos sociais e econômicos, né, que é os direitos de segunda geração. E também aponta para os chamados direitos difusos ou direitos de terceira geração, que são os ambientais, as ONGs, né, os direitos relacionados às minorias, né, a inclusão aí no sentido de diminuir as desigualdades sociais, né, pessoal? Então, a nossa Constituição é a chamada Constituição Cidadã. Modelos de gerenciamento de produção, pessoal. Então, início, o Taylorismo, que ele faz, então, a separação do trabalho e das tarefas em níveis hierárquicos, né? Ele racionaliza a produção, ou seja, ele vai olhar qual que é o tempo mais rápido e a execução mais eficiente para determinada tarefa, né? Então, ele vai olhar um por um, cronometrar cada um deles, né? Com controle de tempo. Então, ele vai estabelecer níveis mínimos de produtividade, então ele passa a olhar através do tempo o número de coisas que são produzidas, né? Tempo e produção, produtividade. O estágio depois, né? Ou seja, o Henry Ford, ele vai olhar esse nível de organização do Taylor, ele vai dar um upgrade. O que ele fez? Além dele incluir tudo isso que está aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai realizar, ele vai passar a fazer que o indivíduo faça uma realização de uma tarefa única, né? Realização de uma tarefa única, ou seja, quando ele coloca, né, numa esteira rolante as coisas, e aquele ritmo ali é ditado, então, por uma máquina que é ligada a um relógio, uma eletricidade, o indivíduo passa a ter que fazer uma atividade muito rápida. E para isso, então, ele tem que exercer uma única função específica demais, ultramente específica. Basta a gente lembrar, então, do filme do Chaplin. Pagamento pro rata, ou seja, baseado em critérios de definição do emprego, ou seja, o emprego que você tem é o quanto que você ganha. Então, o cara lá da esteira ganha tanto, o gerente ganha um pouco mais e vai tudo mais. Alto grau de especialização, igual eu falei, né? O cara aperta um parafuso desse tamanho. É a função dele. O outro aperta um parafuso menor. E só aquele parafuso. Então, muito específico o trabalho. É tão específico, pessoal, que o trabalho sofre uma crítica chamada bestialização do trabalho. O trabalho se torna tão específico e tão simples
que ele perde uma função maior e nobre, né? Vira uma coisa sem sentido, sem valor. Pouco ou nenhum treinamento de trabalho, lógico, trabalho muito simples, né? Então, eles esforçavam pelo disciplinamento na força de trabalho. Então, o cara tinha que ser assíduo, fazer o que mandava. Nenhuma outra preocupação com segurança de trabalho, não existia, né, leis trabalhistas, principalmente leis ligadas à questão do trabalho. A autocracia, ou seja, a regulação das coisas eram internamente na fábrica. E o que é a autocracia, pessoal? Existe uma hierarquia muito grande. O chefe ali é como se fosse o Darth Vader. Ele chega, toca até a musiquinha. Pá, 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 porque o cara já fica até com medo. Nossa, chefe. Então é um chefe que tem uma força hierárquica rígida, né? E o empregado não tem autonomia quase que nenhuma, é zero. Layout de compartilhamento, ambiente de trabalho fechado, né? Fechado ali, né? O toyotismo, pessoal, que já é um avanço ao fordismo, já na década de 70, o que ele vai falar? Que o indivíduo vai praticar várias tarefas, é o multi-empregado, né? Ele vai estar percorrendo pelo setor de produção, se chamar ele para ele ir no caixa, ele vai, se chamar ele para ir na esteira, ele vai, chamar para ele atender, ele vai, para o telemarketing, ele vai, então ele é um polivalente. Pagamento pessoal em função do resultado, então agora o resultado passa a ser o mais importante, né? Não mais a posição de emprego. Eliminação da delimitação de tarefas, né? Ou seja, as tarefas agora eu posso entrar na sua, você entra na minha, né? Longo treinamento de trabalho, ou seja, a intenção aqui é eu treinar o cara para trabalhar do jeito que eu quero, né? Ou seja, uma educação continuada. O trabalhador já não vem com vícios de outra empresa ou de outro trabalho, né? Eu pego ele cru, treino ele para ele trabalhar do jeito que eu quero. Grande estabilidade no emprego para trabalhadores centrais, emprego vitalício. Então, isso aqui não são todos. Essa parte aqui, ó, é o quê? É a equipe de gerenciamento. A equipe de gerenciamento, ela tem um alto grau de exigência de escolaridade, de atividade, ele tem que ser muito bom, cara, né? E essa estabilidade do emprego só diz respeito a uma pequena quantidade, porque o que mostra na realidade atual, neoliberal, pessoal, que tem a ver com o toyotismo, é a instabilidade do trabalho. Liderança participativa, ou seja, cada empregado tem sua autonomia própria. Se ele mesmo quiser ser líder no setor onde ele trabalha, ele pode ser. E é um setor flexível, né? Aberto. Então, eu posso produzir diversos produtos, diferentes produtos, trabalho com estoques enxutos, né? Aqui é estoques lotados, o Fordismo, estoques muito cheios, aqui estoques enxutos. Esse modelo toyotista ele combina muito bem com a realidade atual, onde as lojas não têm uma realidade física, só virtual, né? Então eu tenho um estoque enxuto, às vezes eu nem tenho estoque, eu já estou anunciando na internet, olha, tem sapato, tênis, depois que alguém me pede, eu vou e peço. Né? Então o cara não tem nem estoque. E aqui, por último, pessoal, os chamados movimentos sociais, eu quero dar uma alusão para vocês sobre eles. Os movimentos principais que nasceram, né, quando a gente fala sociais, a gente trabalha da sociedade moderna, né? A gente não vai olhar da sociedade aí feudal, os outros movimentos que existiram antes da sociedade. Então, os primeiros movimentos que surgem são chamados movimentos trabalhistas, que advêm dos problemas da instalação da sociedade capitalista, né? Aquela expulsão das pessoas do campo para serem obrigadas a trabalhar nas fábricas, prometendo elas uma melhor condição de trabalho, o que não foi a realidade, então elas passam a reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, férias, né? Ou seja, a constituição das leis trabalhistas, elas existem através de lutas, né? Porque a tendência do capital é o quê? Exigir cada vez mais para ter cada vez mais lucro. E aí, pessoal, depois dos movimentos tradicionais, são chamados novos movimentos sociais. Por exemplo, movimentos ecológicos que não abrangem somente uma classe ou uma etnia, mas abrange o mundo todo. Movimentos feministas que ganham repercussão já, pessoal, nos primeiros movimentos trabalhistas. A gente já vê reivindicação feminista, mas elas passam a ganhar força a partir da década de 60 e 70 nos Estados Unidos e depois no Brasil aqui também, década de 80 e 90, que a gente vai ver o maior crescente de movimentos feministas aqui. Movimento de defesa dos direitos humanos, né? Que normalmente eles têm uma certa ascensão de pós-guerra, né? Então, os direitos humanos pós-Segunda Guerra Mundial até funda a chamada ONU, né? Organizações das Nações Unidas, em que a Declaração dos Direitos do Homem, né? Declaração dos Direitos Humanos passa, então, a ser a pauta e a base desses
direitos. Movimentos pela alterglobalização, ou seja, para ter uma globalização que seja diferente, que não seja homogeneizante, que a cultura mainstream não seja a principal e atropele as culturas regionais, né? Ou seja, a alterglobalização, o movimento de alterglobalização é aqueles que não querem uma homogeneização total do mundo, mas que existem, então, particularidades nesta evolução global, em que as culturas regionais ainda persistam e existam, né? Movimento de defesa dos consumidores, né? Isso aí já é uma coisa ligada a direitos difusos, né? Novos. Movimentos homossexuais e movimentos negros também entram nos novos movimentos sociais. Qual que é a tônica dos movimentos ou novos movimentos sociais? A tônica, pessoal, é exatamente o quê? Ampliação da consciência. Eu ter uma consciência mais adaptada à realidade atual. Então, se a gente vai falar de ecologia, desenvolvimento sustentável, se a gente falar sobre os homossexuais, o respeito a eles, a inserção deles nas estruturas da sociedade, seja o casamento, seja na aceitação deles como figuras de modelo, né, ou de revistas, de super-heróis, né, ou seja, eles terem identidade sobre isso. O reconhecimento das capacidades femininas não sendo colocadas sempre como objeto sexual, né, e isso diz respeito até elas mesmas. Muitas das mulheres ainda são vítimas de uma estrutura machista, nem elas mesmas conseguem entender o próprio movimento feminista, né? Então, o movimento feminista ele está em transição, ele está eternamente em transformação, mas principalmente hoje, em que as eclosões das reivindicações estão mais visíveis, a gente nota que as mulheres, elas precisam também se engajar de forma geral, né? Ou seja, aquelas que não estão dentro do movimento precisam ser rebanhadas, antes mesmo da gente começar a lutar contra os próprios homens machistas, né? Se as próprias mulheres machistas emperram o movimento, imaginam, né, o que sobra para os homens. Direitos humanos, alta globalização e os consumidores. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que aqui eu consegui resumir bastante o que é que pode cair na prova de vocês, né? Eu acho que não vamos ter surpresas. A prova da UFO, né, esse resumão geral que eu fiz aqui, ela geralmente é uma prova mais conteudista, então é necessário que você saiba um pouco dos próprios clássicos e dos clássicos, né, os desenrolar das suas teorias, que normalmente acaba criando outros teóricos que falam sobre eles, né, que é um desenrolar das suas ideias, né. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Deixo aqui minha contribuição. Boa prova para vocês, tá? Desse resumão maluco aqui de sociologia. Esses resumão sempre fica muita coisa deixada para trás, acaba a gente falando rápido demais. Às vezes um termo ou outro não é bem técnico, né? Mas é normal que isso aconteça. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aproveitem para dar um like aí embaixo, né, no meu vídeo, e mantenha-se ligado, né, se inscreva, dá um joinha, e muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês visualizem, não deixe de curtir, tá bom, pessoal? Curte lá, porque tô vendo muita visualização e as pessoas não curtem, tá joia? Muito obrigado a vocês e até mais. Tchau, tchau.